Olá pessoal, aqui é Sodré do jornaldaciencia.com.br e a gente vai gravar a resposta ao REACT do químico Hércules H7, um grande catedrático, um rapaz novo, mas promissor para a ciência. E por causa que ele é um bom menino, assim, promissor para a ciência, é que nós vamos puxar a orelha dele aqui nas bobagens que ele tenta me responder. Vamos lá. Continuando então a análise do react dele. Sodré, vocês gostam tanto de água? Cara, vai tomar um banho numa bacia, cara. Pega, enche a bacia da tua casa. Vai tomar um banho, se vocês gostam tanto de água, velho. Aí, o cara demonstra ser um profeta, né? Eu nem tinha planejado começar a live exatamente dentro de uma banheira que tá fazendo muito calor. Eu falei assim, eu vou colocar o meu computador aqui dentro de uma piscina improvisada na água aqui. Goiás está fazendo muito calor. Aí eu falei assim, eu vou ficar confortável aqui. O cara é um profeta, é um menino promissor, né? Muita diversidade de formas, mas o registro fóssil está marcado pela repetição de mesmas formas. A amostragem de repetição de mesmas formas demonstra recrutamento de populações, não demonstra amostragem de seres evoluindo. Outro argumento é que o som ficou ruim lá no canal do Jadson, que houve repetição, mas explicando o que eu acabei de falar aí, é assunto de um artigo científico publicado meu na Academia Publishing Research, que estava indexada na CAPES, até receber uma publicação de cunho criacionista. Aí perseguiram minha revista e, na mesma época, extinguiram da lista da CAPES 580 revistas. Vocês veem como é que é a fúria dos darwinistas e o domínio que ele tem na academia, essa seita xiita. Aí publica um artigo lá, eles fazem perseguir. Argumentar que é bom não argumenta. O argumento é simples, eu vou repetir ele aqui de uma maneira mais fácil. É que no registro fóssil você tem muita repetição de mesmas formas fósseis. Isso é chamado, na literatura científica, em milhares de artigos científicos, de anomalia ou paradoxo da estase morfológica fóssil, certo? Tem a relação fortíssima, que o biólogo lá, Alessandro, deu uma nota de falar que não tinha, com o pontualismo, porque o pontualismo, para tentar justificar a falta de transicionalidade de formas fósseis, ele começou a pregar o saltacionismo, que vai aparecer no registro fóssil só imagens ou fósseis saltados e não continuados gradualmente, evolutivamente. Então, o saltacionismo, o pontualismo de Stephen Jay Gould, e que tem milhares de paleontólogos acreditando nessa bobagem, nessa bosta, é só uma justificativa para a ausência transicional, porque está repetido os fósseis e também assim os fósseis surgem prontos, não tem etapas evoluindo lá, alguma coisa. E é usado esse argumento até pelo pessoal do design inteligente, que explora muito a questão da complexidade redutível, porque é necessário um mínimo de complexidade, um mínimo gigantesco, de milhares de complexidades para o organismo viver. Isso sem contar a dependência que quase todos os organismos têm da ecologia e a total dependência que todos os organismos têm de aspectos cosmológicos, regulagens da Terra, do planeta. Depende até de Júpiter para existir vida aqui na Terra. Se Júpiter não existisse, não protegeria a Terra de queda de asteroides, a vida seria extinta aqui.
Então, quer dizer, toda essa complexidade irredutível, tanto do organismo, né, do seu DNA, da sua célula, RNA, ribossomo, polimerase, tudo quanto há que um organismo vivo tem, maquinarias, controles, sistemas de correção, é um monte de engenharias que a célula tem, os organismos têm, a ecologia tem, aí o planeta também tem e os planetas ao redor, a distância certa do Sol, o movimento da Terra para não queimar nem congelar, de rotação em torno do seu próprio eixo, tudo isso é a complexidade redutível. Por isso que os fósseis surgem prontos. Por quê? Porque toda uma complexidade se necessitaria tanto intrínseca do próprio organismo quanto extrínseca, exterior, para que ele pudesse existir. Então, o registro fóssil, que é o registro de morte, vai registrar seres prontos que estavam vivendo num ambiente pronto para a vida, que senão não viveriam. Tá certo, doutor Hércules? Então, esse surgimento pronto e essa falta de transicionalidade advoga o modelo criacionista de criação pronta, complexamente irredutível, não só intrinsecamente do organismo, mas extrinsecamente do planeta e dos outros planetas, das distâncias, de 1.200 ajustes finíssimos que tiveram que haver para que a vida pudesse existir, certo? E a repetição morfológica das mesmas formas espelha a amostragem de sepultamento de populações, igual a Bíblia ensina. O dilúvio aconteceu, sepultou populações na Terra. Mais na frente aí você vai argumentar a bobagem de falar que devia estar tudo junto, homem com dinossauro, com baleia, com trilobita. Mentira, garoto. Quando a gente estuda o comportamento, os modelos, né, os geofísicos fazem modelos, tem até software do John Baumgartner H32, CH7, ele é H32. Você chega lá, mas se você aprender, né, se você ficar temando, aí você não vai chegar lá nunca. Então ele mostra, né, que os modelos catastrofistas do dilúvio geram ondas marítimas que varreram a Terra. Enquanto um lado estava na enchente, o outro lado estava na seca. Entende? E isso ia gerando erosões que iria sepultar primeiramente, anota isso aí, Hércules, primeiramente seres dos sulcos da Terra, que seria o fundo dos mares, o fundo dos rios, lugares mais profundos da Terra. É para lá que o sedimento vai, primeiramente, tá certo? Por isso que você vai ver, por exemplo, em questão de concha do mar, tem um artigo, se você quiser eu te mando, exatamente o artigo, onde mostra que as famílias de bivalves, elas são mais extintas na base e depois vai começando a sobreviver cada vez mais e vai tendo representantes modernos cada vez mais, né? Isso aí é prova de evolução? Não, é prova do catastrofismo que houve, inclusive com pico, né, no Permiano, da ação do dilúvio, né, com as extinções em massa mais categorizadas das anteriores. Mas vamos lá, vamos assistir as respostas deles. O que é arquétipo? Um modelo. A aranha tem um modelo. Os felinos têm um modelo. A caridade tem um modelo. Plantas têm um modelo. Esses arquétipos de plantas, animais. Inclusive, a gente tem modelos para compreender tanto as plantas, que é a biogeografia, que faz um modelo de compreensão, por exemplo, da relação biológica, por exemplo, de seres biológicos, espécies de animais que migraram com determinadas sementes de planta e tinham um determinado comportamento, e aí então a distribuição de plantas segue também o processo evolutivo de determinadas espécies.
Então você descobre que aquelas determinadas espécies se alimentavam da semente ou transportavam sementes por ter um comportamento de um nicho naquela região ali. Esta região é uma região da se eu não me engano é biogeografia, tá o nome. É muito interessante esses estudos e eles mostram a distribuição tanto da influência humana, já enquanto humano, e antes disso você consegue prestar atenção em outros tipos de espécie e a contribuição dela para a bioarranjo, a bioorganização de vegetais na região. Muito bem, Sandra. Esse comentário dele não teve nada a ver com o que eu falei, é bem distante, né? Eu estou falando de mesmas formas repetidas no registro fóssil e que, quando comparados com arquétipos hoje, praticamente são os mesmos. Ou seja, você não tem uma inovação arquétipica, você tem uma modificação em torno do arquétipo fóssil. Por isso que você vai ter praticamente o mesmo número de arquétipos de seres vivos hoje na biodiversidade atual, com estimativa de 9 milhões de espécies, com os arquétipos do registro fóssil, com uma estimativa de 250 mil espécies fósseis até o Pleistoceno. Então, quer dizer, a evolução, a modificação ocorreu em torno desses arquétipos, ou seja, a família Felidae gerou um monte de diversificação, uma planta da família tal gerou um monte de diversificação, os felinos um monte de diversificação, né? Os aracnídeos um monte de diversificação, principalmente atualmente quando houve uma mudança do ambiente depois de sepultar vivas as populações ancestrais fósseis, por isso estão repetidos morfologicamente. Aí houve uma catástrofe, e aí houve uma mudança morfológica extremamente grande, com tendências degenerativas como queda de tamanho, simplificação e perda de funções. Né? Queda de tamanho, você pega registro fóssil, aí tem milhares de exemplos de plantas gigantes, com as plantas anãs atuais, com exceção da sequoia. Aí você vai ter a libélula, né, de 75 centímetros a 1 metro, acho que gigantesca, pesava meio quilo uma libélula. Essa libélulazinha que você vê aí, entende? E hoje é pequenininha, né, tamanho menor que uma mão da gente. Então, você vê que houve uma degeneração, uma queda de tamanho. O mundo estava mais adaptado para a vida, mais bem planejado para a vida, e sofreu um grande agravo. Isso espelha a Bíblia, que fala que os seres vivos viviam, o ser humano vivia 900, 1000 anos, e hoje vive 120 no máximo, entende? 130, aí tem gente que chega no 130. Então, e todas as culturas, não é só a Bíblia que fala, todas as culturas falam que seus ancestrais viviam muito, tá certo? Mostrando que a arqueologia tem testemunhado a favor da degeneração, assim como a genética, que eu já falei no outro vídeo anterior, né, que mostra o acúmulo de mutações deletérias. Você não vê num único ser vivo, em todos os trilhões de seres vivos do planeta, acúmulo de mutação positiva construindo um novo sistema, um novo arquétipo. Não vê. Desafio vocês aí, que é darwinista, acredita que isso existiu durante zilhões de anos. Cadê? Observa. A primeira etapa da ciência é a observação. Então a teoria da evolução não é científica, porque nem a primeira etapa ela cumpre. Não existe um único ser vivo com acúmulo de mutações positivas construindo um novo sistema. Esse argumento eu aprendi do Rômulo Carlial. Faço questão de citar, de dar honra às pessoas que eu aprendo alguma coisa, né? E coisa que eu não recebo muito, mas tudo bem, né? Que eles cresçam e que eu diminua. Mas eu cito o Rômulo com muito carinho, porque aprendi isso dele. Ele, acredito eu, aprendeu principalmente do Sanford, Bazener, que são cientistas que publicaram a respeito da entropia genética. Né? E provavelmente ele aprendeu de lá, não sei, mas eu aprendi dele. Estou fazendo o meu papel aqui de citar as fontes.
E ele é PhD em zoologia em Oxford, é um grande cientista, né? A gente assiste os vídeos dele, fica encantado com a capacidade e inteligência do Rômulo Carleal. Muito bem, e eu confirmo. Por quê? Porque houve uma queda de tamanho, né? E repetições morfológicas degenerativas em geral. Ah, tem a baleia que continua gigante, a girafa continua... Exceções não são regras. Regras é regras, exceções são exceções. Então, os darwinistas adoram pegar uma exceçãozinha para querer estabelecer uma regra, ou para derrubar uma regra, que é pior ainda. Né? A biogênese, eles fazem a biogênese gato e sapato. É uma lei que a vida só provém da vida, está observado trilhões de vezes. E eles querem pegar lá uma micela, lá, um troço de nada que representa 0,0001% até na Lua, de zero, da complexidade da vida, e quer fazer disso evidência de que a vida surgiu automaticamente, espontaneamente, sozinho, sem um artífice, sem um design inteligente. Então é bobagem atrás de bobagem que está mergulhada a academia. E temos vários cientistas, igual eu acabei de assistir agora o João Paulo Reis Braga. O cara é um gênio, está detonando com essa teoria da evolução. O Brasil, eu vejo com muito bons olhos que está caminhando na mesma direção da Coreia do Sul, que baniu a teoria da evolução de lá. E a Coreia do Sul, com 50 milhões de habitantes, empata com a China de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quer dizer, um paísinho pequenininho, michuruquinha, né, em termos de tamanho, empatar com a gigantona, superpopulosa China, tá certo? E rica, e que investe em ciência pra caramba. Então, pra vocês verem como que o cientista, quando está ligado a Deus, ele avança muito mais do que o cientista que tem, às vezes, até inteligência superior, né? Igual o Hércules tem inteligência superior a mim, com certeza. Mas não está ligado a Deus, só fala bobagem. Está ligado à ideologia, só fala bobagem. Aí tem que puxar a orelha do coitado. Quem sabe assim ele cresce e aparece. E só complementando, 90% dos prêmios Nobel são religiosos, não são ateus, tá certo? São religiosos, têm religião. E os 10% restantes, ainda alguns ali são religiosos, só não tem uma religião específica. Igual eu, que não tinha até uns meses atrás, agora eu estou frequentando a Videira, que é uma igreja maravilhosa, estou gostando pra caramba, já fui 3 cultos, ainda fui curado do coração. Hoje eu capinei lote, peguei na enxada e estou de boas. Acho que eu fui curado nessa igreja, tá? Eu sou coordenador de ensaio clínico, mexo com ciência, mas o poder de Deus, ele é muito, muito, muito superior a qualquer ciência. Porque ele é o pai de toda sabedoria. Bom, deixa o menino falar e vamos escutar. Obrigado por fazer eu lembrar. Inclusive, é muito interessante isso, né? Eles permanecem. Praticamente mesmo. Palavras do Patrick Wallace, tese doutoral de Harvard, me mandou e-mail falando isso. Ó, Harvard queria o Sodré de novo, escutem bem, olha. Aqui, ó, quer ver, ó? O Patrick Kurzweise é paleontólogo, formado em aliás, ele é geólogo com doutorado em paleontologia, e a tese de doutoramento dele é em estatística fóssil. Foi orientada por Stephen Jay Gould, que é o pai do pontualismo, que vigora hoje na pesquisa paleontológica. E eu mandei e-mail para ele perguntando se, em termos de arquétipos, de modelos, de biplanes, comparar o registro fóssil, que ele é especialista em estatística fóssil, a tese doutoral dele é isso, né? Comparar o registro fóssil com a atualidade, houve inovação a nível de arquétipos, tem mais hoje, porque se a evolução fosse verdade, nós teríamos muito mais arquétipos hoje, porque a evolução estaria fabricando inovações de sistemas, de arquétipos, de tudo, né? E o registro fóssil teria menos.
Aí ele respondeu, ele falou assim, é praticamente o mesmo número de arquétipos fósseis com tal. Então eu me baseei no e-mail dele para dizer e afirmar que as modificações das espécies ocorrem em torno dos arquétipos, em torno das espécies ou famílias originais. Que é o que Darwin tentou refutar, porque na época de Darwin, todo biólogo, todo naturalista, né, que depois que veio essas cátedras aí, porque eram naturalistas e tal, defendiam espécies originais criadas. E era isso que Darwin estava tentando refutar, tá bom? Bom, o que mais? Deixa ele falar mais aí. Esses arquétipos de plantas, animais, insetos, eles permanecem praticamente mesmo. Palavras do Patrick Wells, tese doutoral de Harvard. Me mandou e-mail falando isso. Ele mandou e-mail te consultando sobre isso, Sodré, para ver se tu permitia, se isso aconteceria na natureza. Ó, pessoal, o Sodré tem um vínculo muito grande com a Harvard. Deve ter orientado lá, né, Sodré? Harvard te queria. Então, se permanece. O Eco fica me zombando no negócio de Harvard. Ô moleque, eu vou te contar um negócio, já que você quer me zoar de Harvard, eu vou te contar um negócio para você me zoar melhor. Tá? Antes de um meu amigo que está fazendo medicina, chamado Gladstone Reis, que é criacionista também, acho que tem mestrado em telecomunicações, está fazendo medicina agora. Um grande cientista, né? Eu, inclusive, fiz contato com o Robert Gentry, o Robert Gentry fez amizade com o Gladstone por meu intermédio, e antes do Gentry morrer, né? O Gentry é uma autoridade em halos do planeta até hoje. Não sei se tem outra autoridade maior que ele. É o do halos de polônio 218. Então ele ajudou a gente nos debates aqui do Brasil, e o Gladstone, ele me mandava ajudas, o Robert Gentry, eu não entendia bem de física, eu não sou muito bom em física e química, né? Sou mais ou menos. Aí eu pedi ajuda, né? O Gladstone me ajudava, eu fui, acabou que ele fez amizade com o Gentry e traduziu o livro do Gentry em português. Bom, que eu ia te falar sobre Harvard? Ah, tá. Aí o Gladstone me falou, olha só, André, hoje a medicina não está usando mais matérias, está usando solução de problemas, levantamento do problema e solução. Igual é a sua tese que você falou para o Ciro Gomes, porque em 1992 eu estava no aeroporto de Congonhas, e quem já foi no aeroporto de Congonhas sabe que é um formigueiro, né? Um formigueiro de milhares de pessoas vindo na fila do desembarque, com milhares de pessoas indo para o embarque. E aí o Ciro Gomes veio do lado esquerdo, eu acenei para ele, ele acenou de volta. Quando eu estou andando assim à frente, o Espírito Santo falou comigo. Por que você não apresenta para o Ciro Gomes o projeto pedagógico que é chamado Revolução Pedagógica, né, no qual eu ensino que a educação devia ser centrada em solução de problemas, em montagem de empresas, em demandas. Por exemplo, você está num lugar que está passando fome e precisa de água, né, no Nordeste e tal. Então, a educação devia estar empreendendo, junto com os alunos, estudos e projetos na área de furar poço artesiano, de plantio, e não ficar perdendo tempo com coisas que são boas, mas que as coisas urgentes estão ali, a demanda, né? Então, transformar a nossa educação, primeiramente, em solução de problema, e aqueles alunos nerd, que o professor verificar que aquele cara lá pensa fora da caixinha, e o cara é muito aquém daquelas coisas mais práticas e urgentes necessárias, aí tem outros desafios para aqueles tipos de alunos, que não são todos, entende? Então,
já dando assim um profissionalismo para os alunos, para eles sair da escola já na quarta série ou quinta série, já com profissão. Se eles abandonar a escola, já tem como ganhar um dinheirinho, levar para dentro de casa, não virar um maloqueiro aí na rua. Então eu fiz um projeto em 1992 e o Espírito Santo falou para que eu apresentasse ao Ciro Gomes no aeroporto de Congonhas. Quando o Espírito Santo me falou, eu virei para Deus assim, internamente, né, que a gente fica conversando em espírito. Eu falei, Senhor, ele já deve estar longe lá no estacionamento, eu não vou achá-lo mais e tal. Aí o Espírito Santo insistia para que eu desse meia volta e voltasse. E eu, assim, meio a contragosto, voltei. Quando eu volto, eu dou de cara com o Ciro Gomes, que teve, não sei, um dia eu vou perguntar para ele, a mesma ideia que eu. E ele devia estar vindo de Harvard, ainda tem esse detalhe, né? E a gente ficou uns 40 minutos conversando no aeroporto de Congonhas. Aí eu apresentei o projeto para ele, ele gostou demais, falou que teve uma iniciativa semelhante com medicina lá em Pernambuco, para fazer os alunos já atender as pessoas com orientação do professor prof, que isso ia estimular os alunos a pesquisar em torno do problema e não longe da demanda, da necessidade, entendeu? Porque tem muito da educação, ela perde tempo com um monte de viajação na maionese, entendeu? Igual essa teoria da evolução, gasta um dinheiro do Brasil com tanta bobagem que vocês publicam aí, tanto artigo porcaria que o Dr. Eble citou, até aquele da Mary Suvatser, querendo, com uma experiência de 2 anos lá usando óxido de ferro, justificar a preservação de orgânico de 68 milhões de anos. Cara, chamar isso de porcaria é ofender os porcos, cara. Por favor, vocês estão tão alienados que vocês não conseguem enxergar o absurdo do absurdo do absurdo que é defender essa bobagem de preservação de orgânicos por milhões de anos. Ninguém acredita que isso seja possível, só vocês, porque vocês são tão xiita, tão dominados por ideologia, que vocês estão igual o soldado nazista, estão matando judeu e achando que tá salvando a humanidade, cara. Vocês estão presos pela ideologia, cara. Fanatismo é isso, a pessoa está presa pela ideologia defendendo absurdo. É o que vocês estão fazendo. Aí o Gladys, conversando com ele recentemente, ele falou, ô André, essa ideia do projeto que você apresentou para o Ciro Gomes em 1900 e bolinha, acho que foi o 2000, não sei, tem mais de 20 anos, eu estou praticando, porque a Harvard, tá? Hoje ensina medicina, solução de problemas, problema-solução. E é bioquímica clínica o tempo inteiro. Eu fiz uma matéria de bioquímica clínica, eram 4 professores, eu queria ficar repetindo as aulas, eles não deixaram, né? Eu até reclamei lá, agora eu acho que estão deixando. Porque bioquímica clínica é o atendimento, é simplesmente o atendimento que faz você pesquisar tudo que é necessário, tá bom? Agora as matérias, fica viajando na maionese, fica lá conversando fiado muitas vezes. Agora, quando você está de frente com o problema, resolvendo o problema, o aprendizado é muito mais significativo e relevante. Então, o meu projeto, que foi elaborado em 1992, eu estava chateado com a faculdade de teologia, que eu formei em teologia em 92, aí eu fiz um projeto criticando o sistema pedagógico deles e falando como é que deveria ser. E falei que isso se aplicava a qualquer disciplina, né? O meu projeto foi elaborado em 1992, tá, Fraldinha? Harvard já pratica, eu não sei se Harvard começou a praticar antes ou depois de 92. Se foi depois, é capaz de ter me copiado. Tá bom, brincadeira, mas de repente, quem sabe, né? Os mesmos, você confirma que as modificações morfológicas... É que tá, né, pessoal, que eu chamo de aparecimento mágico da água.
a gente não tem água suficiente para fazer um dilúvio universal. Não tem. Esquece. Dilúvio universal, esquece, não tem água para isso. E ainda... Claro que tem, cara. Nós estamos num planeta repleto de água, tanto em cima, na superfície, quanto oceanos profundos, aquíferos. Então, se bate um asteroide aqui, você cria um dilúvio aqui, cara. Um asteroide, imagina vários, uma chuva de asteroide, que nós temos evidência de chuva de asteroides. Então, essa água passeando, transgredindo o continente, é o dilúvio. Então, assim, as pessoas não sabem. Ele critica eu de ser geólogo, biólogo, geneticista, químico e não sei o que mais, e agora ele vem com essa querendo dar pitaco em geologia. Ai, ai, ai. Alguns geólogos são inclinados a alguma hipótese que possa ter havido um dilúvio local em uma determinada região, uma micro-região, mas assim, não tem água no planeta para um dilúvio global. E se tivesse água no planeta... Além de ter água, porque eles vão falar, esse pessoal, eles não entendem. Eles falam, mas não teve água para cobrir 8 mil metros do Everest. Sendo que o Everest foi formado depois do dilúvio, tá certo? Então tinha que se levantar a montanha rapidão. Foi rapidão, no início foi rapidão e tem como evidenciar isso, né? Então assim, aí eles falam que não tem água por causa disso. E, bom, deixa eu falar mais aí. Para um dilúvio global, onde ela foi? Saiu da atmosfera? Como? De que jeito? De que forma? Não tem. O planeta, se vocês olhar o Google Earth, está cheio de continente submerso. Tá aí a água, filho. E fora que você tem marcas de água no planeta inteiro. Você tem camadas sedimentares largas que só o mar poderia formar, paleocorrentes. Você pega o rio Amazonas, a paleocorrente que sedimentou camadas em torno do rio Amazonas é grossíssima, tá certo? É gigantona. Eu devia ter trago uma imagem aqui para vocês verem como que é gigante a camada sedimentar do... Eu vou deixar ele falando aqui, vou pegar tentar achar essa foto aqui. Não vou mexer nada não. Depois eu coloco o link da foto aí para vocês verem como é que passou uma grossa rio de lama em torno do rio Amazonas, em torno de todos os rios, as chamadas bacias sedimentares. Aquilo ali eram rios de lama ocasionado pelo dilúvio, que os lugares mais fundos da Terra tiveram sedimentação e tiveram camadas sedimentares. Os lugares mais altos ficaram desnudados. Por isso que o topo da montanha, geologicamente, eles chamam de mais antigo do que a base da montanha, porque esse povo é idiota demais, né? Aí o topo da montanha tem que ser mais antigo. É terrível a geologia. Eu vou comentar mais sobre geologia aqui, aí na frente. Pessoal, não tem, não acontece. E taxonômia? Taxonômia é quando muda uma espécie para outra, uma subespécie. Então, aí é taxonômia. Quando é forma, é sistema, né? Morfológico. Essas modificações giram em torno desses mesmos arquétipos. Ou seja, a modificação é forte, mas dentro desse limite arquétipico. Né? E onde se tem dados. O interessante aqui, a Tatá falou uma informação muito legal. O tsunami, você vê que a gente tem tsunamis, e tinha tsunamis antes de tudo isso, é muito interessante. E o tsunami, como você sabe, faz uma grande quantidade de água. E essa faz uma grande quantidade de água, conduz uma grande quantidade de água, ele não faz água nenhuma, né? A água já estava ali. Então, ele conduz uma grande quantidade de água, e uma região alta, daí então essa água pode ter passado algumas montanhas e ficar presa em um determinado vale por um determinado período de tempo. Alguns geólogos até consideram isso, o que é uma possibilidade, né? Então isso seria provavelmente um dilúvio local,
nada impede, embora não se tenha tantos registros confiáveis assim disso. Mas muitos geólogos são inclinados a isso, tá, pessoal? Da possibilidade de dilúvios locais com fenômenos naturais, não mágicazinha de Papai Noel, tá? Fenômenos naturais. Esqueceu de colocar unicórnio na arca, esqueceram. Sacanagem, né? Sodré, lenda, recusou Harvard, sim. O cara que recusou Harvard, imagina? Todo mundo querendo ir para Harvard, e Sodré disse não. Não, Harvard, não quero ir. Paleontológicos que provam de luz, sepultamentos e populações pela repetição dos fósseis e provam também que os seres vivos modificam o entorno. Ele falou de tsunamizinhos aí na história. Ele não entende nada de geologia, né? É químico. Mas eu tenho um argumento que aprendi com o Dr. Naor Souza, que foi professor da USP de Geologia, e nós encaramos 4 professores de Geologia defendendo o dilúvio, professores da Unicinos, UNB, Universidade Estadual da Bahia e da USP, sendo um dos debatedores e coautor do livro Decifrando a Terra, que é o livro Texto Básico de Geologia da USP. E um dos argumentos que o Dr. Naor me ensinou, Naor Souza Neves Júnior, grande abraço se estiver me ouvindo, foi que a energia necessária para sepultar um animal gigante, vivo, para ele se tornar fóssil. Essa energia necessária é de magnitude global. Por quê? Porque você vai ter que ter um mar, vai ter que formar um mar de lama e transgredir o continente com essa lama, com uma maré gigantesca, para conseguir sepultar vivo um animal completo, gigante. Coisa que você não vai ver hoje acontecendo. Então, por exemplo, hoje, o que você vai estar percebendo? Carcaças, cabeças de elefante, de girafa, de hipopótamo, no delta de rio virando fóssil. Vamos dizer assim, um osso lá sepultado no sedimento que tem a possibilidade de talvez virar fóssil. Mas no registro fóssil, o que você tem? Você tem dinossauros gigantescos, baleias gigantescas, todo mundo fóssil. Você sabe que para o ser vivo virar fóssil, em 99,9999999% dos casos, ele tem que ser sepultado vivo. Porque se você mata uma vaca e deixa ela no campo, você passa 2 anos, você não tem nada dela lá, talvez só aquela cabecinha dela, que é muito dura, os animais não conseguem comer aquilo tudo. Mas o resto foi tudo comido, tá certo? Então, para o animal virar fóssil, basicamente, ou em 99,99% até na Lua, ele tem que ser sepultado vivo. E para ele ser sepultado vivo, sendo ele um animal gigante, igual um elefante, um dinossauro gigante, uma baleia, um bicho grande, ele teria de ter uma catástrofe de magnitude global. Isso reflete a ideia do dilúvio, a ideia de tsunamis gigantescos formados por chuva de asteroides, que é o modelo que a gente mais defende, eu, o Dr. Naor, o Célio, que é um grande estudioso também da área, e vários geólogos, e John Baumgartner, H32, Snelling, e aí vai. Tem um monte de geólogos que publicam artigos científicos respeitadíssimos, defendendo o que eu estou defendendo. Ou seja, o criacionismo não é a ideia de um homem só. Não é loucura, tá certo? Igual muita gente pensa. Tem milhares, até milhões, eu não sei, de cientistas. Outro dia eu estava vendo a lista dos dissidentes de Darwin. Cada vez que eu visito aquela página de dissidentes de Darwin, aumenta mais a quantidade de cientistas de renome
que assina uma carta de protesto contra o darwinismo. Tá? E defendem isso. Então, esse tsunami pequenininho que ele falou aí, nada a ver, entendeu? É fruto de alguém que nunca estudou o assunto. Dos arquétipos fósseis, ou básicos, tipos básicos, fósseis. Por quê? Permanece o mesmo número de arquétipos. Porque você lembra, quando eu falei no início, que não existe um ser vivo contendo milhões de mutações positivas. Já vai começar as mutações deletérias. Inclusive, tem um outro comentário aqui. Ó. O homem é fruto de uma evolução dos símios e tem parentesco com chimpanzés ou é descendente de um casal humano? Você sabe qual é o casal humano, né, pessoal? Inclusive, a segunda resposta não está bem adequada, porque o homem, por exemplo, eu sou descendente de um casal. Ele está tentando fazer uma piadinha com a questão de Adão e Eva. Adão e Eva. Adão e Eva, gente, na cabeça desses meninos aí, e de gente que vive a moda das coisas, Adão e Eva é sinônimo, acreditar em Adão e Eva é sinônimo de atraso, de ser retardado, de ser medieval, de ser literalista, fundamentalista. Então criou-se esse estereótipo em torno da ideia de Adão e Eva. Mas a ideia de Adão e Eva, que só crente na Bíblia que defende Adão e Eva, gente, nada mais imbecil do que esse estereótipo. Por quê? Porque geneticamente a gente tem que ter um casal ascendente. Historicamente, a genealogia aponta para os tempos bíblicos. Os evolucionistas que esticam esse troço lá para 200 mil anos, mas o gráfico aponta para tempos bíblicos, 6, 7, 8, ali, no máximo 10 mil anos, né, atrás, sendo bonzinho, muito bonzinho, porque 4 mil já cai tudo ali, né? Então, assim, ainda tem a Eva mitocondrial, que mostra que toda a humanidade veio de uma só mulher, única. Quer dizer, não é a Eva bíblica. Eu já até comentei isso com João Paulo Reis, né? Porque a Eva bíblica não tinha mutação nenhuma, ela era perfeita, devia ser a mulher mais bonita que já existiu, porque foi feita por Deus, sem defeitos, sem mutações, nem no DNA nuclear, nem no DNA da mitocôndria, que tem 37 genes só. Então a Eva mitocondrial é creio eu, a primeira que deu um defeitinho lá. Né? A Eva teve uma filha que talvez também não tenha mutações no DNA mitocondrial, uma neta. Aí quem sabe a bisneta dela passou a ter uma mutação no DNA mitocondrial dela, porque já começou a degenerar, acumular defeitos, principalmente durante o dilúvio, né? As 3 L's matriarcais, elas são distinguidas na genealogia. E elas são tão bem distintas que elas sofreram muita radiação, porque elas têm muita diferença de mutações de nucleotídeo único, SNP e SNV. Isso é um assunto que eu estou pesquisando ainda, mas que já tenho alguma base para falar isso. Por isso eu já estou adiantando aqui, que aí se alguém for da área, quiser me ajudar, ou quiser me corrigir, quiser enfrentar a gente, estamos aí, estamos na área. As 3 L's, que são as 3 noras de Noé, reprodutoras, que estiveram durante o dilúvio, elas, muito provavelmente, ou muito certamente, eu sou mais certamente, mas a gente, para ser politicamente correto, fala muito provavelmente. Mas eu falo muito certamente, elas sofreram muitas radiações no seu DNA mitocondrial germinativo. Né? Então toda célula tem as mitocôndrias. O esperma tem mitocôndria, só que ele não passa para a geração seguinte, o mitocôndrio do esperma, porque a energia que é gasta no caminho em direção ao óvulo
Mas o óvulo, que não só recebe os espermas, já sem mitocôndria, né, porque gastou tudo, a energia caminhando, aí as mitocôndrias da mulher só são preservadas. Agora, aí eles fizeram um mapeamento da humanidade em relação às mitocôndrias. E aí determinaram que existe sim uma Eva mitocondrial, uma ancestral de todos os seres vivos. Que acredito eu seja uma bisneta lá da Eva bíblica. Porque a Eva bíblica não tinha mutação nenhuma para ser mapeada. Né? Eu comentei isso com o João Paulo Reis, porque ele trata muito desse assunto. E fiz essa observação. Tá bom? Aí, que mais? Bom, aí esse pessoalzinho não estuda genética, né, porque ele é químico, né? Aí fica falando mal de Adão e Eva na boca boa, sendo que os dados genealógicos e genéticos apontam para uma ancestral ou poucas ancestrais comuns de toda a humanidade. E uma ancestral comum, porque aquelas descenderam daquelas outras. Há pouco tempo, entendeu? Porque você tem o início de acúmulo de mutações há 5.000 anos atrás, filhinho. Está publicado na Nature. Se quiser, eu entupo isso aqui de artigo falando isso. E esse acúmulo, segundo o modelo criacionista, ocorreu devido a muita radiação que houve durante o dilúvio. Né? Ou seja, coincide com a Bíblia. Entendeu? O pico de acúmulo de mutação deletéria coincide com os tempos bíblicos. Tanto a ciência mais elevada fala isso, quanto a Bíblia. Então é um ponto muito convergente, muito harmonioso. E que espelha a ideia de Adão e Eva. Ah, que você acha que é ridículo, que é coisa de retardado. Isso é porque você é um jovem. Jovem é assim. Se todo mundo está usando um tênis, ele quer usar aquele tênis. Se todo mundo fala de um jeito, ele quer falar daquele jeito. Então, os jovens, eles são muito influenciados pelo coletivismo. Aí todo mundo acha que Adão e Eva é coisa de retardado, você vai e chama a galera. Viu? Ele acha que Adão e Eva, e fica rindo. Mas por quê? Porque é o coletivismo imbecil de vocês. Não tem factualidade, não tem evidência. Quando você vai estudar o assunto, Adão e Eva é assunto sério, é assunto científico. Eva mitocondrial é um fato. Tanto é que a Rebecca Kahn, quando foi publicar a Eva mitocondrial, ela foi perseguida, foi ameaçada de morte. As revistas não quiseram publicar, porque sabia que isso ia fortalecer o criacionismo bíblico, tá certo? O João Paulo explica isso muito bem, depois você vai lá e assiste. Continuando, uma palhaçada. A segunda resposta não tá muito legal. Interessante, caramba, velho. Pra vocês verem, né? É interessante às vezes até saber fazer perguntas. Jadson, dica pra próxima. Dá uma corrigidinha antes disso daí, tá? Beleza? Faz parte. Está criticando o Jadson, que fez essa pergunta. O homem é fruto de uma evolução dos símios e tem parentesco com chimpanzés ou é descendente de um casal humano? Eu acho que ele vai deixar eu responder aí. Porque a semelhança genética é muito superficial. Você não olha hoje na pós-genômica mais os genes, meu filho. Vocês estão agarrados à genética. Nós estamos na pós-genômica. A pós-genômica entendeu que os genes não mandam muito. Quem manda muito é os aspectos epigenéticos controladores. Então você vai olhar se um ser vivo é parente 8, olha os controladores, não olha a quantidade de genes parecidos, senão nós vamos ser mais parecidos com a piaba paulistinha, evolutivamente falando, do que com o chimpanzé. Por quê? Porque a piaba paulistinha tem 75% a 80% de semelhança genético-proteica com o homem, ou seja, os genes dela, ainda, além de ser semelhantes ao nosso, eles se comportam de forma semelhante, produzindo proteína com até 82% de semelhança.
Já o chimpanzé produz 20% de semelhança, ou seja, os genes deles são controlados e se comportam de forma extremamente diferente. Então, na pós-genômica, a gente olha a proteômica, olha os controladores, não está nessa viajação da maionese do Darwin. Ah, são parentes do chimpanzé e tal. Aí fala que o menino não soube nem fazer pergunta. Entendeu? Claro que soube. Tanto é que você, quando tem relacionamento de controladores e proteômicos, aí você vai lá, testa, dá início de embrião nos cruzamentos artificiais. Mas se os controladores e a proteômica é diferente, não dá nem início de embrião, igual o caso do homem com o símio. Não dá nem início de embrião, Hércules, entendeu? Então, já foi testado isso em 1920, exaustivamente. Teve um cientista russo aí que testou homem com macaco, de tudo quanto é jeito, em cruzamento artificial. Não deu nada, cara. E todas as tentativas não deram nada. O Siegfried Schaerer, de Frankfurt, um grande cientista, foi atrás de todos, antes de publicar aquele livro, que já está na 6ª ou 7ª edição, que é candidato a livro didático da Alemanha, Evolução, livro-texto crítico, de Juncker, e Schaerer foi atrás de todas as evidências de tentativa de cruzamento de homem com algum símio, não deu nem início de embrião, cara. Aí você fica aí querendo sustentar uma fé pseudocientífica de que há possibilidade de parentesco nosso com o chimpanzé quando os controladores são diferentes. A proteômica totalmente diferente, 80% diferente. Entende? E não dá nem início de embrião, como é que teve cruzamento parentesco nosso com o chimpanzé? Tá louco, meu chapa? Da vida, gente. Por falar em tsunami, tem aquele efeito que parece que o mar está esvaziando até formar exatamente isso, que é o recuo da água, né? Está se erguendo muito em determinado local e dá uma recuada, assim, porque a água está se erguendo. Bem legal. Externos vão sempre acontecer, e enchentes eram avassaladoras para a população que dependia da agricultura, que essas enchentes destruíram as plantações. Enchente merda nenhuma, gente. Enchente. Você tem camadas sedimentares cheias de fósseis, largas, que não se formam na largura que elas são hoje, longas, de um mesmo material, demonstrando que foram rastros marítimos de paleocorrentes que varreram a Terra diversas vezes. Entendeu? Agora vem falar de enchentezinha. Toma banho, gente. Vai estudar geologia, pelo amor. Mas, né? O grande geológico, geólogo e geoquímico do Brasil, Sobrano, sabe? Isso daí é normal, cara. Eles vão fazer isso e vão continuar fazendo durante um longo período de tempo. Pode contar com isso. Os caras são assim, é o plano deles. Para a construção do novo sistema, muito menos um novo arquete, não tem. Você tem todos os anos de generação, acúmulo de efeitos. Ou seja, por isso que você... Aí você tira uma teoria lá daquele lugar, né, do cobre, elemento 29, tabela periódica, confirma, onde o Sol não bate, inclusive cobre... tá. Então, assim, pessoal, você tira e você diz, o ser humano só tem mutações deletérias. Não, para ser mais didático, você não precisava usar o cobre. Né? Você podia usar o meio da sílaba do meio do seu nome, entendeu? Ficava mais fácil para todo mundo entender. É uma coisa interessante de observar, por exemplo, existem vários tipos de mutações no ser humano. Mutações que o período evolutivo são alterações genéticas em DNA, que o ser humano é uma resposta ao ambiente. Inclusive, você não dá um nome de bom ou ruim para elas, porque são mutações. Mutações são alterações. Alterações é diferente. Esse pessoal acha que mutação é uma coisa neutra, entendeu? Quando se conhecia, porque há na ciência um avanço, né?
Eu lembro que eu estudei há poucos anos atrás um artigo falando que nós tínhamos 1.800.000 proteínas. Tínhamos 25 mil genes com 1.800.000 proteínas. Agora os artigos estão falando que a gente tem 6 milhões de proteínas. Ou seja, a ciência está avançando, descobrindo as proteínas. Então, o que era considerada mutação neutra, que não causava problema nenhum para a nossa saúde, com a ciência avançando cada vez mais, a mutação se torna cada vez mais deletéria, porque vai percebendo que ela está prejudicando a função de uma proteína que não se sabia que tinha a característica X. Uma proteína é uma sequência de aminoácidos, tudo da sequenciazinha correta. Mudou a sequência, mudou alguma coisa, alguma mutação de nucleotídeo único, ou mais avassaladora ali, uma mutação causada por inserção viral e tal, aí você tem um prejuízo imenso, igual esse Covid aí, ó, gerou um prejuízo imenso para a humanidade está produzindo menos testosterona, provavelmente vai cheirar menos, tudo que tiver filia com esse desgraçado desse vírus aí, degenerado aí, que afetou a humanidade, ou escapuliu do laboratório chinês, eu não sei, entendeu? Tudo que tiver filia com esse vírus vai ser prejudicado nas gerações seguintes, principalmente se afetou programações em células germinativas, que aí passa para os descendentes. Entendeu? Você fez uma mudança numa célula germinativa, você vai mudar uma população, cara. Entendeu? Aí eles falam que mutação é neutra, esses caras, numa maior cara de pau. Você chega hoje, entra aí entra no Google Acadêmico, escola, escreve lá, mutações e doenças. A última vez que eu olhei, estava dando 5.300.000 resultados. Porque mutação é doença, envelhecimento é mutação. Quanto mais velho você é, mais mutação você tem. Aí esses caras que dá vontade de xingar, mas eu não posso, que tento ser fiel a Jesus Cristo, de vez em quando eu perco a paciência. E começo a xingar eles, quando eles falam que mutação é coisa neutra. Entende? Mas chega a ferver meu sangue, entendeu? Chega a ferver meu sangue. Como que essa teoria imbecil do Darwin imbeciliza gente tão inteligente quanto o Hércules para falar tanta bobagem por causa dessa teoria de merda. Classificar bom ou ruim. É uma adaptação ao ambiente, também é uma resposta ao ambiente, uma interação com o ambiente, e o meio conduz isso, bem como as propriedades indígenas. Interação com o ambiente é uma tica, rapaz. Mutação, quando a interação com o ambiente é uma mutação gerada pelo sistema imunológico. A mutação é um defeito, ela vai estragar o ser vivo. Tá certo? Aí você fica... É fogo. A gente estuda a área de saúde, eu sou coordenador de teste clínico, escritor de artigo científico, mexo com pesquisa em saúde. A gente vê a relação, qualquer médico, vê a relação de mutação com doença, com câncer, com diabetes. Câncer chega a ter uma relação com 7.000 mutações. Aí para ouvir um cara falar que mutação é adaptação. Dá raiva, velho. Dá raiva. Dá muita raiva. Haja cristianismo para ter paciência de comentar uma coisa dessa. Individuais de cada indivíduo. Então, essa coisa de dizer tudo foi claro, que o objetivo é dizer que tudo é ruim. Eles dizem que a gente está evoluindo, obviamente, para corroborar a tese da Eva é culpada porque comeu a fruta e a queda do homem aconteceu. E a gente está pagando boleto até hoje, e está no SPC e no Serasa até hoje, porque é a culpa de Eva. Veja que ele, em vez de argumentar cientificamente, ele quer derrubar a perspectiva degenerativa científica de entropia genética publicada, percebido até numa consulta médica, quando o médico te pergunta: seu pai teve diabetes, sua mãe teve câncer. Então, quer dizer, a
a degeneração, o aumento da prevalência de doenças tem que ver com aspectos genéticos, com aspectos de mutação. Aí ele quer refutar isso falando que eu acredito em Adão e Eva, na maldição, no coelho da fruta. E daí se eu acredito nisso e isso combina com aquilo? E daí, cara? Uma coisa foi revelada, outra coisa é pesquisa científica, que a gente induz, através dos dados, uma realidade. Se as duas coisas combinam, a revelação com a ciência, qual problema existe? Então, Eva caiu lá e desde então começou a degenerar a humanidade? É assim que a Bíblia ensina? A ciência ensina o quê? Que a humanidade está degenerando. E daí se combina? Agora você quer refutar a ciência usando de estratégia de ridicularizar, porque a ciência, conforme a gente está vendo ou interpretando, está de acordo com a Bíblia. Então está errado, porque está de acordo com a Bíblia. É uma imbecilidade, cara, porque eles querem tipo assim, se você tiver uma interpretação da realidade que pareça com a Bíblia, então tá errado. Tá entendendo? Entendeu? A burrice desse pessoal, quer dizer, eles são inteligentes, mas a ideologia que eles servem, né, que eles se dedicam, que eles acreditam, gera essa imbecilidade de comportamento de um cientista. Esse menino é um cientista, H7, é um grande químico, mas aprisionado por uma ideologia que faz ele falar fazer essas bobagens. É isso mesmo. Inovação arquétipo. Bactéria continua bactéria. Aranha continua aranha. Canídeo continua canídeo. Felino, mesma coisa. Não tem inovação arquétipo. Aí vem a pergunta que o citou aí do chimpanzé, sobre a impossibilidade de parentesco com si. Eu vou escrever algumas tabela periódica, confiram, onde o linear, Que merda.